Sharon Carr nasceu em 1981 em um país na costa oeste da América Central chamado Belize. Foi no mesmo ano do nascimento da Sharon que Belize conseguiu sua independência do Reino Unido. Anteriormente era uma colônia britânica. Até então, o país vivia a realidade de ser um país completamente explorado por outro. Então havia muita fome, pobreza, delinquência e problemas relacionados à higiene da cidade. Sharon nasceu em um lar completamente disfuncional. Seus pais eram totalmente ausentes em sua vida. Seu pai era um alcoólatra violento e sua mãe, Molly, era uma mulher com um temperamento explosivo que tinha crises de raiva. Era uma insensibilidade só, completamente ausente da sua vida. Em meio a tantos fatores negativos, Sharon teve uma infância regada de experiências horríveis. Sua mãe tinha um temperamento explosivo e qualquer erro que a Sharon cometia era corrigido com bastante violência. Ao invés de amor e cuidado, tudo que Sharon recebeu durante a infância foi hostilidade e violência. Algumas fontes dizem que quando seus pais se separaram, ela foi brevemente adotada por outra família, mas cerca de um mês depois ela retornou para a casa de sua mãe. Além de todos os problemas com a violência, sua mãe Molly apresentava uma obsessão por voodoo, coisas sobrenaturais. Ela cresceu rodeada de crenças e superstições que a faziam acreditar que rituais de voodoo poderiam lhe dar poderes sobre outras pessoas. Sua mãe eventualmente passou para Sharon essa realidade e essa certeza que a bruxaria poderia fazer com que ela alcançasse o que quisesse da vida. Depois da separação, a Molly se casou novamente, dessa vez com um membro do exército inglês chamado George Carr. Ele estava atuando em Belize, então a Molly assume o sobrenome do novo marido, se tornando Molly Carr, e coloca o sobrenome também em sua filha, então Sharon também se torna uma Sharon Carr. Depois de se casarem, eles se estabeleceram na Inglaterra, em Surrey, e nessa época Sharon ainda era uma criança. A realidade financeira que Sharon conhecia nessa época mudou completamente. A Inglaterra era um país que lhe oferecia muitas oportunidades, e como o padrasto da Sharon era um membro do exército, eles tinham bem mais dinheiro do que quando eles moravam em Belize. Pela primeira vez ela tinha a própria cama, comida na geladeira. Pela primeira vez também ela estava estudando em uma escola. E em primeiro momento a Sharon era considerada uma garota educada e prestativa pelos professores da escola. Porém, conforme o tempo foi passando, ela começou a demonstrar um comportamento cada vez mais agressivo. Parecia que ela queria atenção a todo custo. Ela perturbava os colegas e o ambiente como um todo. Ao falar sobre ela e sobre essa fase de sua vida, o psicólogo criminal David Holmes descreveu que, ao se mudar para o Reino Unido, ela sentiu que estava em uma posição privilegiada. Mas isso era desconfortável para Sharon devido ao seu passado. Ela teve dificuldades em se adaptar porque era uma vida completamente diferente do que ela levava antes. Agora ela conseguia as coisas com mais facilidades, ela recebia as coisas sem grandes esforços. Era diferente do que ela conhecia anteriormente. Quando ela vivia em Belize, tinha aquele sentimento de que todo mundo tinha tudo e que ela não tinha nada. Então ela carregava consigo aquele sentimento de inferioridade, mesmo quando a vida já havia dado uma reviravolta e tudo estava muito melhor. Mas apesar da vida da família agora ter melhorado, isso refletiu de alguma forma negativamente no comportamento dela. Quando Molly tinha 7 anos de idade, o padrasto dela, George Carr, queria muito se separar de sua mãe. Então ele vai até a cidade para ter uma última conversa com ela e relatar para ela que ele queria o divórcio. Assim que ele pisou dentro da casa de Molly, ela derramou uma panela com gordura quente em sua cabeça. Queimou praticamente braço, peito, cabeça. Ele só conseguiu pedir o divórcio realmente anos mais tarde. Ele descrevia Molly como sendo uma mulher completamente problemática e violenta e muito dedicada ao cultismo. Esse contexto completamente disfuncional e sem amor e sem cuidado fez com que Sharon recorresse às ruas e logo começou a usar substâncias ilícitas. Quando ela tinha apenas 11 anos de idade, ela já tinha usado todos os entorpecentes que ela teve acesso. Esse caminho levou ela para um mundo muito decadente. Dentro de casa, ela vivia uma situação muito triste. Ela presenciava com frequência sua mãe praticando violência e crueldade com animais e com ela mesma. Ela começou a viver uma vida onde ela cometia pequenos crimes e atos de agressividade. Ela também começou a consumir e a traficar. Anos depois, o seu padrasto diria que uma das coisas que o deixava mais chocado era a expressão calma no rosto da Sharon.
Toda vez que ela via as atrocidades cometidas pela sua mãe, ele descrevia que parecia que ela absorvia tudo de forma bastante natural, que era quase como se ela estivesse assistindo a um desenho animado muito interessante. Nada parecia chocá-la, mas independente do quão absurdo fosse, no início da sua adolescência, Sharon era muito temida por seus vizinhos, que a conheciam como bruxa, porque ela tinha interesse pelo ocultismo, por voodoo, e havia boatos de que ela jogava feitiço nas pessoas que não gostavam dela. Então as pessoas evitavam passar na frente de sua casa com medo de se tornarem seus próximos alvos. Inclusive esse medo que as pessoas tinham dela perdurou por décadas, porque quando um canal de TV, o Crime Investigation, estava produzindo um documentário sobre esse caso em 2017, eles estavam tentando conversar com vizinhos para a produção de um documentário. Eles tiveram muitas dificuldades em conseguir conversar com esses vizinhos, porque o medo deles ainda era visível e havia muita dificuldade em conseguir qualquer declaração, porque eles ainda tinham medo de Sharon. Então, voltando à linha do tempo do caso, por volta de 1992, a Sharon tinha 12 anos de idade, e ela e sua mãe eram extremamente temidas pela vizinhança. Até que no dia 7 de junho do mesmo ano, o corpo de uma adolescente de 18 anos foi encontrado na rua Farnborough, no condado de Hampshire. A jovem estava quase sem roupa e o corpo dela estava coberto por ferimentos brutais de um objeto cortante. Seu corpo foi levado para autópsia e ela foi identificada como Kate Hackford, filha de Alan e José Hackford. Na época, Kate era aprendiz e cabeleireira, conhecida por seus cabelos encaracolados e por ser uma pessoa de sorriso fácil. O registro determinou que ela levou 27 golpes, estipulando que a arma poderia ter cerca de 15 centímetros. Os golpes foram deferidos com muita violência e alguns deles chegaram a atravessar o seu corpo. A sua genitália era a parte que estava em pior estado. Apesar disso, não havia evidências de que ela estivesse sofrido abuso. Rapidamente, a polícia local iniciou uma investigação para estabelecer uma linha do tempo dos acontecimentos. Conversando com amigos da vítima, eles descobriram que na noite anterior do dia 6, ela estava com amigos em uma boate a quase 8 quilômetros de distância de onde o corpo foi encontrado. Essa boate, chamada Ragamuffin, era popular entre os jovens. Testemunhas afirmaram que ela foi vista pela última vez saindo da boate e entrando em um carro, mas ela nunca chegaria em sua casa. A polícia concluiu que ela sofreu um ataque rápido e selvagem, bastante violento. A causa oficial da partida foi determinada como golpes com objetos pontiagudos. Para as autoridades policiais, esse ataque foi tão brutal que poderia ser comparado aos cometidos pelo Jack Stripador, que agiu no século XIX com um grande ódio. Ele era conhecido pela violência que empregava em suas vítimas. Na noite do crime, alguns jovens escutaram gritos, mas não checaram porque acharam que seriam apenas jovens brincando. Para a polícia, a teoria mais lógica a ser seguida era de que Kate foi atacada por um homem. As evidências que eles tinham levaram a essa conclusão, que foi tirada principalmente pela situação em que a genitália da vítima foi deixada. Kate foi encontrada próximo a um cemitério. As notícias da época apelidaram o assassino do maníaco do cemitério. O caso se tornou foco do departamento de polícia, que parou suas demais atividades para trabalhar apenas nessa investigação, buscando encontrar o culpado. Um dos investigadores convenceu seus superiores a chamar um perito em psicologia, especialista em análise do comportamento, para examinar as informações do caso e dessa forma traçar um perfil do agressor. O especialista analisou os dados disponíveis e chegou à seguinte conclusão: seria um homem jovem com idade entre 17 e 25 anos, que estaria vivendo em um raio de 5 quilômetros de onde o corpo foi encontrado, podendo viver sozinho ou ainda morar com a mãe. Possivelmente estava desempregado e teria ficha na polícia por crimes mais leves, como roubo. Essa era uma descrição muito ampla que se encaixaria em muitas pessoas. A polícia não soube muito bem como usar essa descrição, ou optou por descartá-la. Na época, em 1992, esse recurso de perfil criminal não era muito utilizado, principalmente fora dos Estados Unidos. Era um conceito muito novo para os investigadores britânicos, então, mesmo entendendo que a psicologia poderia ser uma aliada forte, tudo era muito novo para eles e eles não sabiam muito bem como usar.
Então eles acabaram optando por utilizar técnicas mais tradicionais. Essas técnicas incluíam, por exemplo, conversar com pessoas que estavam na boate, perguntar se alguém tinha visto alguma coisa, se eles lembravam de alguma coisa. Saíram batendo de porta em porta, próximo de onde o corpo foi encontrado. Algumas testemunhas disseram que viram Kate saindo da boate e indo a um shopping com 2 homens. Um deles era conhecido na região como coreano, o outro seria um afro e tinha um cabelo diferente. Nessa altura, já faziam muitos meses que o caso tinha acontecido, então as pessoas também já tinham começado a esquecer. E eles estavam em um beco sem saída. Alguns anos tinham se passado e o caso continuava aberto. E hoje a gente sabe por que eles não conseguiram solucionar o crime. Porque eles tinham a certeza que o crime só poderia ter sido cometido por um homem. Porque o crime tinha sido muito brutal, então eles não conseguiam imaginar que poderia ter sido cometido por uma mulher. Na época eles não investigaram as mulheres, mas para a sorte dos investigadores, ou não, um serial killer ele sempre volta a cometer outro crime de maldade, caso ele não seja pego. E após 2 anos, quando ela já tinha 14 anos, sentiu novamente uma vontade incontrolável de cometer outro crime. Enfim, a verdade chegaria através de uma confissão inesperada. Foi em um dia ensolarado que sua vontade se aflorou novamente. Ela estava estudando na Collin College Comprehensive e atraiu uma menina de 13 anos chamada Annie Marie, dizendo que precisava de ajuda para encontrar uma moeda. Sharon estava com um objeto cortante e enquanto Annie Marie procurava pela moeda, ela já estava olhando para a jovem em êxtase, com um olhar e um sorriso predatório. Ela passava o objeto cortante de uma mão para a outra, enquanto aguardava o momento perfeito para atacar. Por fim, acertou um único furo no peito de Marie. Outras 4 meninas, para a sorte dela, entraram no banheiro naquele momento, dando oportunidade para Annie fugir e pedir ajuda. Por sorte, o furo não foi fatal e ela conseguiu sobreviver. Sharon foi presa em flagrante e não teve escapatória. Como ela era menor de idade e o ataque não ocasionou a morte, ela foi condenada a anos de prisão que foram cumpridos na Prison Bell World Hall, uma instituição feminina para jovens agressoras que ficava em Harlem. E enquanto ela estava aguardando o julgamento, ela atacou 2 enfermeiras tentando estrangulá-las. 2 anos depois, ela começou a se gabar para outras internas sobre como havia tirado a vida de Kate. As internas passaram a informação para a direção do presídio, que repassou a informação para a polícia, fazendo com que eles finalmente tivessem acesso à pessoa culpada pela partida de Kate. Sharon também começou a dar detalhes do que tinha feito a um agente da prisão, por quem ela tinha desenvolvido uma queda. E também falou sobre isso a um agente da condicional. A polícia e a direção do centro de detenção e os médicos do local bolaram uma estratégia para conseguir uma confissão efetiva por parte da Sharon. E não demorou para que ela revelasse detalhes que só a polícia e o assassino poderiam saber. Detalhes que não foram divulgados à imprensa, como o bracelete desaparecido da Kate e alguns detalhes cruéis em relação aos ferimentos dela, os quais a polícia escolheu deixar de lado no momento da divulgação do caso. Depois que ela confessou, a polícia começou a investigar detalhes sobre a vida de Sharon. Indo até sua casa, eles encontraram seus diários, com anotações sobre o crime e muitas páginas. Ela escreveu as iniciais de suas vítimas. KR revelou como sentiu prazer em tirar sua vida. Ela escrevia em seu diário quando queria reviver aqueles momentos para obter prazer novamente. O ataque a Annie aconteceu quando Sharon disse que não conseguia mais controlar sua vontade de fazer isso de novo. Isso é perceptível através dos escritos dos diários, onde ela fala o quanto estava desesperada e não conseguia mais esperar. Foi durante a investigação que a polícia descobriu que toda essa violência sádica já fazia parte da sua vida, muitos anos antes do crime. Descobriram, por exemplo, que anos antes ela já teria decapitado o cachorro do vizinho com uma pá. E também teve até uma declaração de um suposto amigo de que ela já teria fritado hamster vivos. Então, somando tudo isso, essas evidências, eles realmente tinham certeza que haviam encontrado a assassina de Kate. Durante o interrogatório, ela deu 3 versões diferentes sobre o que teria acontecido naquela noite. Mas foi específica
em como tirou a vida de Kate. Ela parecia muito focada em contar os detalhes do fato de que a Kate implorou muito pela própria vida no momento do ataque. Mas ela não queria contar, por exemplo, como ela conheceu Kate, como ela chegou até Kate. A polícia ainda tinha muitas dúvidas sobre como isso seria possível, como isso teria acontecido, se havia alguma raiva, como ela teria escolhido a vítima. Eles achavam ainda difícil acreditar que ela tinha feito tudo isso sozinha, porque ela tinha só 12 anos quando tudo aconteceu. Então, eles ainda acreditavam que ela poderia ter tido encontros. Ela deu 2 versões e nessas versões ela incluiu 2 garotas no momento do ataque. Mas foi tudo investigado e descobriram que esses garotos nem estavam com ela na noite do crime. A polícia conversou com eles e eles tinham álibis muito fortes. Eles foram descartados, já que na versão dela isso tinha chegado a um abuso. E não haviam sinais que comprovassem abuso. No dia 23 de maio de 1996, depois de 27 horas de interrogatório, Sharon foi acusada de assassinato. Ela não revelou vários detalhes sobre o caso. Era como se ela estivesse em outro mundo. O que fica na minha mente ao falar com ela é a frieza. A maioria das pessoas que você entrevista demonstra algum sentimento sobre o porquê de terem feito o que fizeram, mas com ela havia uma completa ausência de emoção. Algumas semanas depois de ser acusada, no dia 7 de junho de 1996, ela tentou voltar atrás e afirmou que não tinha tirado a vida de Kate. Isso veio como parte da estratégia de defesa de Sharon, já que as provas que a polícia tinha contra ela não eram completamente refutáveis. E para os seus advogados, sua confissão era a fala de uma adolescente problemática que cresceu em um ambiente completamente tóxico, proporcionado por uma mãe maluca. Os advogados queriam argumentar que a confissão dela não passava de uma forma de chamar atenção, mesmo que fosse com algo negativo, porque a única coisa que ela conhecia desde que nasceu era morte e violência. O argumento em relação ao diário era que ela pode ter ouvido pessoas falando sobre o caso e até mesmo lido em Sharon obrigou a promotoria a provar sem sombra de dúvida que ela era a assassina da Kate. Seu julgamento começou no final de fevereiro de 1997 e durou 4 semanas. No primeiro dia de julgamento, o promotor Stuart Jones, o mal que essa menina de apenas 12 anos e meio de idade carrega dentro é de uma maldade psicopata, que ao tirar a vida de Kate, declara friamente sentir prazer em tamanha maldade. Esse ataque no que foi digno de um serial killer enfurecido, com certeza nos faz duvidar que uma menina de apenas 12 anos tenha cometido tamanha maldade. O depoimento de sua segunda vítima, que escapou na escola, descreveu o olhar sádico e o sorriso que ela tinha em seu rosto enquanto a atacava. A promotoria não tinha evidências tão fortes, mas Sharon tinha conhecimento sobre detalhes que apenas o assassino saberia. O júri se chocou ao ver os diários apresentados pela promotoria. Alguns jurados, ao lerem os diários, afastaram suas cabeças para trás, chocados com repulsa do que estavam lendo. Eram 13 jurados ao total, sendo 7 homens e 5 mulheres, e eles foram unânimes em decidir que Sharon era culpada. Ela foi condenada a 14 anos de prisão em um hospital psiquiátrico, com uma recomendação do juiz que ela nunca mais pudesse andar livre pelas ruas. Os detalhes sobre ela só se tornaram públicos durante o seu julgamento, porque ela era menor de idade. Em sua fala final, o juiz Scott Becker que ela era uma jovem extremamente perigosa. Sharon foi diagnosticada com diversos tipos de transtornos, que incluía psicopatia e esquizofrenia. No caso da esquizofrenia, os sintomas seriam delírios, paranoia, alucinações. E no caso do transtorno de humor, a depressão. Depois de ser condenada, em 2001, Sharon ficou noiva de Rob Lane, um assassino que espancou a mãe até a morte e arrancou os olhos dela. Então, assim como a Sharon, ele cometeu um crime brutal. Os dois se conheceram em uma instituição psiquiátrica e aí, quando eles ficaram noivos, a notícia se espalhou na mídia e eles tiveram que romper com o noivado. Sharon cumpriu a sua sentença completa, que terminou em 2011, mas ela não foi considerada apta para voltar a conviver em sociedade. Por conta disso, ela foi enviada para uma prisão feminina que fica bem próxima
na verdade, do local onde o crime aconteceu. E seus advogados queriam apelar na sua condenação e também queriam diminuir sua pena, mas eles não conseguiram fazer isso porque ela agrediu funcionários residentes. Ela admitiu que ela queria matar uma de suas colegas e em algumas ocasiões ela acreditava que era um lagarto e ela tentou se cortar para ver se ela ainda era humana. Então, como eu disse, o juiz se recusou a diminuir sua pena e nesse dia a família da vítima de Kate estava presente. Então a irmã dela e os seus pais estavam lá. E eles expressaram que eles ainda sofriam muito pela perda. E tudo isso ainda causava muito estresse para eles. E que eles acreditavam que se ela fosse solta, ela poderia cometer outros crimes. E que eles acreditavam que tinham sido tudo premeditado, sim. Ela continua na prisão até hoje, em uma cela solitária. Então eles evitam que ela tenha contato com os demais detentos. Em 2022, Sharon tentou ser liberada da prisão, mas em 2023 ela teve sua liberdade condicional negada pela quarta vez. Foi determinado que ela ainda apresentava os mesmos fatores de risco de que quando cometeu o crime. Atualmente, em 2024, ela tem entre 44 e 45 anos e permanece presa sob cuidados psiquiátricos. Bem, gente, o que vocês acharam dessa louca história? Podem dar suas opiniões, se inscrevam, compartilhem, deixem um like. Fiquem todos com Deus e até a próxima.